Salve, salve investidores e investidoras interessados em saber se vale a pena investir em Maxi Renda, né, que é um fundo imobiliário que negocia sob o ticker MXRF11 na nossa bolsa de valores, se não vale a pena, se está caro, se está barato. Essa e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo, que é do quadro Pergunte ao Sena, o quadro onde eu respondo as perguntas dos meus seguidores, que mandam as perguntas lá no meu Instagram, e também aqui nos comentários do YouTube ou da minha lista de e-mails, tá? Caso ainda não me siga, não esteja inscrito na lista, depois pode dar uma olhada no link da descrição desse vídeo. Mas por agora, vamos direto para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é do Antônio de São Paulo. Ele pergunta justamente do Maxi Renda se vale a pena investir em MXRF11. Antes de mais nada, eu preciso deixar bem claro aqui que eu, pessoalmente, não gosto de FIIs de papel, de fundos de investimento imobiliário de papel. Por quê? Porque quem já me conhece aqui há algum tempo sabe, o meu lema principal é a segurança na hora de investir, principalmente em renda variável. Para ter sucesso de longo prazo em renda variável é preciso ter segurança daquilo que se está fazendo, né? Escolher ativos seguros e também ter segurança no sentido de ter confiança, de saber o que está fazendo. E quando a gente fala de fundos de papel, é muito difícil a gente ter essa segurança, porque dentro de cada fundo imobiliário de papel tem dezenas, às vezes centenas de títulos de crédito, né, de títulos de dívida. Então os fundos de papel, como é o caso do MXRF11, eles se assemelham muito mais a um fundo de renda fixa de crédito privado, porque eles emprestam dinheiro, né, como esses tipos de fundo de crédito privado. Só que o simples fato de eles emprestarem dinheiro através dos famosos CRIs, né, em sua maioria, certificados de recebíveis imobiliários, faz com que eles sejam classificados como fundos imobiliários, porque eles emitem títulos de crédito de dívida do setor imobiliário, beleza? E a análise de cada um desses títulos é muito custosa. Na prática, ninguém vai investir em um FII de papel e vai ter lá todos os contratos que foram feitos de cada contrato de dívida para saber se aquele contrato vale a pena, se ele é seguro ou não, quais foram as garantias, quais foram as taxas. Então, eu, pessoalmente, acho que não vale a pena investir em MXRF11, assim como não gosto de outros FIIs de papel. Mas caso tu goste de FIIs de papel, né, e decida investir, eu recomendo que não invista em apenas um FII de papel, faz uma carteira de pelo menos 4, porque dessa forma tu tá diversificado, escolhe as gestoras ali que são mais conhecidas, né, tem boas gestoras aí para escolher. E diversifica, porque caso aconteça algum imprevisto, caso algum gestor faça alguma besteira na hora de emitir esses títulos de dívida, empreste para quem não consegue pagar, tu vai ter a diversificação para suavizar a queda do problema que foi gerado pelo gestor, beleza? Como eu falei, prefiro FIIs de tijolo, porque a gente consegue avaliar a taxa de ocupação, o valor dos imóveis, né, o patrimônio que tem dentro dos FIIs, saber quais são os imóveis que estão lá na ponta, saber se os inquilinos estão ou não estão pagando. Eu prefiro investir assim, até porque no longo prazo os imóveis físicos de tijolo, né, dos FIIs de tijolo, tendem a ter valorização na cota. Apesar do dividend yield ser menor, né, os FIIs de papel atraem muito porque o dividend yield sempre é muito alto, né? Agora tem alguns aí pagando quase 20% nos últimos 12 meses. Porém, a valorização na cota tende a ser menor no caso dos FIIs de papel, porque, como a gente sabe, né, todo mundo deve conhecer alguém que investiu aí durante a vida em imóveis, os imóveis têm a tendência de valorizar inflação mais 1%, inflação mais 2%, que no longo prazo faz uma boa diferença na nossa carteira de investimentos. A próxima pergunta é do Carlos, do Rio de Janeiro. Ele pergunta quantas empresas devo investir em cada aporte. Carlos, vai depender de como está a tua carteira atualmente. Caso tu esteja começando a montar a tua carteira, eu aconselho tu investir em 2 ou 3 empresas até tu chegar no número ideal aí de diversificação, que é em torno de 10 a 12 empresas, tá? É importante ter de 10 a 12 empresas, porque ninguém é perfeito, tá? Todo mundo erra na hora de montar uma carteira, até porque ninguém sabe do futuro. Então a gente ter 10 a 12 ações de 5 ou 6 setores diferentes na nossa carteira supre, né, a necessidade que a gente tem de ser perfeito. Então a gente pode cometer alguns erros ali, desde que na maioria das escolhas a gente tenha feito um bom trabalho. A diversificação serve para isso, beleza? Então, caso já tenha a tua carteira aí com 10 ou 12 ações, não precisa investir em 2 ou 3 de cada vez, pode simplesmente ir direto na melhor oportunidade, desde que também
seja respeitado o limite de diversificação, né? Não adianta nada tu ter 10 ações na tua carteira, mas tu ter uma ação que representa 80% do patrimônio. A diversificação deve acontecer proporcionalmente ao patrimônio. Então, digamos assim, uma carteira de 10 ações, cada uma tem que ter, idealmente, 10%. Claro, né? Se tu tem alguma empresa favorita, que tu acha que tem uma assimetria de risco-retorno mais favorável, tu pode botar um pouquinho mais naquela empresa, mas eu não aconselho fazer isso, tá? Principalmente quem é iniciante, não passa aí de 15% em cada empresa, porque, como eu falei, a gente não consegue prever o futuro. A terceira pergunta é da Simone, da Bahia. Ela pergunta quanto tempo para a liberdade financeira investindo R$1.000 por mês. Simone, claro que, né, eu vou fazer um cálculo aqui, uma projeção com esses R$1.000 por mês em 30 anos, mas eu não sei quantos anos tu tem até atingir essa liberdade financeira, eu não sei o que é liberdade financeira para ti em termos de valor mensal, tudo isso é importante, tá? Mas eu fiz uma projeção que eu acho que tu vai gostar, porque no longo prazo, depois que a gente monta a nossa bola de neve de investimentos em renda variável, o juro composto acaba fazendo realmente uma mágica, né? É o que eu falo sempre por aqui, no curto prazo não tem milagre, mas com disciplina, com aportes constantes e com investimentos de qualidade no longo prazo, a gente chega muito mais longe do que a gente imagina que a gente pode, tá bom? Mesmo eu que já trabalho com isso, que já invisto há 12 anos, sempre me surpreendo quando faço essas projeções. Mas vamos lá. Se tu investir R$1.000 por mês em uma carteira diversificada que renda 10% ao ano acima da inflação, tá? Que em renda variável isso é possível, caso tu saiba como fazer. Caso não saiba, no Tesouro Direto tu consegue render aí inflação mais 6, por exemplo, tá? Mas voltando aqui para a renda variável, com esses 1.000 por mês, então, e 10% ao ano na média, em 30 anos tu constrói um patrimônio de 1,7 milhões de reais, tá? Com R$1.000 por mês, começando com zero. E com esses 1,7 milhões de reais em patrimônio investidos em fundos imobiliários, né, que são pagadores mensais de dividendos, e quando a gente fala em viver de renda, né, viver de dividendos na liberdade financeira, são os FIIs que vão garantir isso. As ações são as melhores para te levar até lá, porque elas são mais rentáveis na média. E os FIIs têm uma boa rentabilidade, mas o principal fator dos FIIs é a recorrência mensal. E a gente precisa dessa recorrência mensal porque os nossos gastos todo mês são fixos. Então, se a gente não tem essa previsibilidade, a gente fica se metendo em dívida, etc. e tal. Mas, enfim, com 1,7 milhões e uma taxa de 0,7% ao mês de dividendos, que é totalmente possível, com fundos imobiliários é possível até mais, tu consegue uma renda mensal de R$ 11.900 aproximadamente. Ou seja, tu investiu R$500, construiu uma bola de patrimônio de 1,7 milhões e sem tocar nesse patrimônio, o patrimônio ainda está lá, mas os dividendos que esse patrimônio vai te gerar é de mais de 10, mais de 11 mil, quase 12 mil reais por mês. Essa é a mágica que o juro composto pode criar para a gente no longo prazo. A quarta pergunta é do Ronaldo de Pernambuco. Ele pergunta se XPML11 é um bom investimento. Olha, eu acredito, Ronaldo, que seja sim um bom investimento para o longo prazo. Eu acredito que tem outros fundos de shoppings que são melhores, tá? No aspecto de preço, né? Preço importa, a gente tem que escolher bons FIIs, boas ações, mas por bons preços. Porém, o XPML está sim em um preço justo. E para quem não sabe, o XPML, né, ao contrário do que eu falei do Maxi Renda no início do vídeo, esse é um fundo de tijolo de shoppings. Então, ao investir em XPML11, tu está investindo, na verdade, em grandes shoppings do Brasil. Caso tu seja aí de São Paulo, por exemplo, tem o Shopping Cidade Jardim, Shopping da Bahia, Shopping Estação em Belo Horizonte, entre outros, tá bom? Como eu falei, os FIIs de tijolo tendem a ter valorização na cota de inflação mais 1 ou 2% no longo prazo, porque os imóveis tendem a ter essa valorização, né? Os imóveis, como a gente sabe, se valorizam ao longo do tempo, além da renda que eles geram, caso sejam bem montados, né? Em lugares bons, como é o caso do XPML11, que tem shoppings que são de alto padrão e que já estão pagando um dividendo bem bom. Agora, com o passar do pior momento da crise, os dividendos já estão sendo normalizados. A quinta pergunta é do Ricardo, do Ceará. Ele pergunta como convencer meus pais de que FIIs são melhores que imóveis físicos. Antes de mais nada, vai depender dos imóveis físicos que tu está falando. Existem imóveis físicos que são mais vantajosos que FIIs, tá? São casos raros, são casos de pessoas que têm experiência em fazer esses imóveis físicos rentabilizarem,
tá? Porém, pessoas normais, como inclusive é o caso dos meus pais também, eu já passei por isso que está passando, não conseguem fazer esses imóveis normalmente rentabilizarem mais do que os fundos imobiliários, tá? Então, no final das contas, o que acaba acontecendo é que o cara investe em imóveis físicos que são mais caros, então o cara tem que botar às vezes 300, 400, né? Depende até o imóvel de 1 milhão às vezes, compra um imóvel que vale muito, mas é só um imóvel, ou seja, tu não estás diversificado, ao contrário do que, como eu falei ali, tu pode investir no XPML11 com R$100, tá? O valor da cota dos FIIs gira em torno aí de R$100, até menos, o MXRF11 é menos de R$20. Lembrando também que o valor da cota não diz nada, né? Não tem nada a ver com dizer que um FII está barato ou está caro. Isso vai depender do valor de mercado, é outra coisa. O valor da cota é diferente do valor de mercado, até porque diferentes FIIs e diferentes ações têm diferentes números de cotas. Então não significa só porque uma ação ou FII é negociado por um preço mais barato, uma cota de R$10 ou uma ação que custa R$10, que ela seja mais barata, né, como um investimento do que outro FII ou ação que negocia com um valor mais alto. Muito cuidado com isso, é um erro de principiante que pode te custar caro, tá bom? Anota aí. Mas enfim, como eu estava falando, na maioria dos casos é mais vantajoso investir em FIIs, porque ao invés de tu concentrar todo o dinheiro, né, R$300 mil, vamos usar esse exemplo, em um imóvel só, e estar sujeito a todos os riscos que aquele imóvel tem, né, porque todo imóvel, todo investimento tem risco, apesar de que às vezes a gente acha que não. Ao investir em FIIs, tu consegue diversificar esses 300 mil em, por exemplo, 5 fundos imobiliários, cada fundo imobiliário sendo de um setor, shopping, logística, quais outros, hospitais, escolas, enfim, tem todos os ramos aí nos fundos imobiliários, e tu pode ficar diversificado, sendo que cada fundo imobiliário cada um desses 5 FIIs, por exemplo, vão ter vários imóveis dentro deles. Então, com o mesmo preço, tu estás mais diversificado, tu tem menos estresse, porque tu consegue ler os relatórios de cada um dos FIIs da tua casa, né, do conforto da tua casa, ser um investidor moderno, né, como eu gosto de falar, e receber os dividendos sem se incomodar com o inquilino, sem se incomodar com corretora, isento de imposto de renda, tá bom? Realmente os fundos imobiliários é um mercado muito pouco desenvolvido ainda. Quanto mais pessoas forem aprendendo e sabendo, né, mais pessoas vão ganhar dinheiro, tá bom? Mas o meu conselho é como é que tu vai convencer o teu pai, né? Aproveita às vezes quando ele demonstra um interesse e mostra para ele, né? Primeiro tu tem que aprender também, tens que ter credibilidade para falar sobre isso para ele. Mostra um relatório de um fundo imobiliário que tu gosta, mostra, por exemplo, do XPML11 que eu falei agora há pouco, imprime o relatório, mostra para ele, mostra como funciona, mostra um vídeo meu, tá bom? Mas basicamente é isso, espero que tenha te ajudado. Esse foi mais um quadro Pergunte ao Sena. Né? Caso tenha algum interesse em perguntar alguma coisa, fica à vontade, bota nos comentários do vídeo. Caso não tenha deixado o like ainda, aperta o botão do like aí, se inscreve no canal. Por aqui o negócio é sempre ensinar, com o objetivo de investir com mais segurança e mais rentabilidade para juntos a gente alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!